Paz de Alcha, amados queridos irmãos da plataforma do Facebook e as demais plataformas que essa live vai chegar. Um bom anoitecer para cada um dos amados irmãos, para cada uma das minhas amadas irmãs. Paz seja convosco. E estamos aqui mais uma vez nesse encontro de comunhão na noite de hoje. De antemão, já quero pedir licença para entrar no recinto do seu lar, para estarmos aqui em comunhão, em unidade, falando do amor do nosso Machia. Nossa querida irmã Carla Souza já está aí, minha esposa, vai participar conosco aí desse momento de comunhão. E os demais irmãos que estão convidados para esse momento de reflexão das Escrituras, a qual o Pai tem nos dado às quinta-feira e todas as noites de domingo. Sejam todos bem-vindos, em nome de Alcha Machia. Quero dar boas-vindas a cada um dos irmãos, boa noite e um forte abraço, um beijo no coração de cada um dos amados irmãos, coletivamente. E que possamos ser felizes na nossa fala, que o Ruach Kadosh do nosso Abba Pai venha nos inspirarmos para falarmos aquilo que convém da parte do nosso Abba Pai. Nossa querida irmã Eunice Maria, a paz de Alcha, bem-vinda, querida minha irmã, a paz de Alcha Machia. Espero que esteja tudo bem contigo e com toda a sua casa, minha querida irmã. Nosso irmão Jorge Serra, forte abraço, querido irmão. Que a paz de Alcha esteja sobre você e toda a sua casa, meu irmão. Quero de antemão estar agradecendo aí a companhia de cada um irmão que aqui vai participar conosco nesse momento tão importante e tão especial que é o Partir do Pão. Já tivemos um Partir do Pão à tarde aí na live do irmão Nelson. Aqueles que não tiveram oportunidade de ter Partido do Pão, eu quero te convidar, quero te encorajar que você venha nesse momento estar aqui em comunhão conosco para fazer o cerimonial de Alcha. Nosso irmão Lorival Barbosa, a paz de Alcha, meu irmão. Bem-vindo em nome de Alcha Machia, um bom anoitecer. Nossa irmã Zenaide Cardoso, a paz de Alcha, querida irmã. Um bom anoitecer, bem-vinda em nome de Alcha. Obrigado pela companhia de todos os irmãos que aí estão entrando. Nosso irmão Marcos Eduardo, a paz de Alcha, meu querido irmão. Nosso irmão Sérgio Cunha. Todos os irmãos que estão aí entrando aí conosco aí. Tá bom, meus irmãos? Um bem-vindo em nome de Alcha Machia. Aqui tá chegando lento para mim, tem muita gente aqui que tá chegando lento para mim, tá? Mais um forte abraço, um beijo no coração coletivamente para cada um de vocês aí, em nome de Alcha Machia. Nossa irmã Maria Helena, paz de Alcha, querida irmã. Que o Eterno possa estar agregando os valores do reino em nossas vidas aí, em nome de Alcha Machia. Bom, irmãos, sem muita delonga, porque o tempo ele passa tão rápido, e quando a gente percebe, as horas, elas avançam. O Eterno colocou no meu coração uma fala aqui, nessa reta final que nós estamos, vivendo esse quadro de expectativa do arrebatamento. Creio muito nisso, irmãos. Mas precisamos ter alguns cuidados. Muitas das vezes, até pela nossa euforia, pela nossa empolgação, nós esquecemos de detalhes que, na verdade, não pode passar em branco. Querida irmã Eli, beijo no coração, forte abraço, querida irmã, bem-vinda em nome de Alcha, forte abraço no Paulinho, toda a sua casa aí, a quem estiver na sala contigo aí, transmita aí o nosso carinho, um forte abraço, beijo no coração de todos os irmãos, todos são bem-vindos na Lar de Alcha Machia. Nossa irmã Maria, bem-vinda, querida irmã, paz de Alcha Machia. Então, irmãos, são detalhes que nós precisamos atentar, porque muitas das vezes, no ápice da empolgação, da euforia, a gente esquece de alguns detalhes que são primordiais, que a gente não pode deixar passar em branco. Então nós temos que atentar para isso. É verdade, irmão Roberto? Sim, é verdade. Então o Pai colocou uma palavra no meu coração hoje a respeito de pessoas. Então quando a gente dá uma olhada aqui para as Escrituras, a gente vai ver comportamento de pessoas diferentes uma das outras. E sobre isso aqui que nós vamos estar falando aqui.
Então, os dois tipos de pessoas com comportamentos totalmente diferentes umas das outras. É verdade, irmão Beto? É verdade. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Que tipo de pessoas são essas, irmão Roberto? São a primeira pessoa, a proativa. Pessoas proativas. Se você não sabe o que é uma pessoa proativa, hoje nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho. E a outra pessoa, irmão Roberto, a outra pessoa são a pessoa reativos, são o grupo dos reativos. Então eu vou falar de dois grupos. O grupo dos proativos e o grupo de pessoas reativos. E aí você vai se identificar aí. Você vai identificar-se aí qual grupo que você, na verdade, está pertencendo. Então nós vamos falar aqui de pessoas proativos, que ao meu ver, ao meu entender, é um grupo excelente, é um grupo que está sempre um passo na frente, irmão. E isso é importante na nossa caminhada espiritual. É mesmo, irmão Roberto? É. Sempre está um passo à frente. Forte abraço, irmão Jerônimo, irmã Maria Estela, paz de Alcha, irmã Lucimar, paz de Alcha. Sejam bem-vindos todos em nome de Alcha Machim. Então nós precisamos estar sempre com um passo à frente. Guarda isso no seu coração. Nessa caminhada espiritual, nessa peregrinação que nós estamos juntos, coletivamente, nós precisamos sempre ter um passo à frente. Paz de Alcho, querida irmã Alba, Valéria, seja bem-vinda, querida irmã, em nome de Alcho. Então precisamos estar sempre um passo à frente. Então, esse grupo são o grupo das pessoas proativos. E o que é isso, irmão Roberto? Então eu vou para dentro das Escrituras agora para a gente ter aqui um embasamento das Escrituras, para a gente começar a identificar as pessoas proativas. Então, anote aí, se você não puder ler comigo agora, anote aí. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui. O texto é um pouco extenso, mas como nós estamos no momento de aprendizado, de crescente espiritual, vale a pena a gente investir no tempo de aprendizado. Irmã Edna, Yaldin, a paz de Alcha, bem-vinda em nome de Alcha Machia. Nossa irmã Franciele, a paz de Alcha, querida irmã, seja bem-vinda em nome de Alcha Machia. Então vamos lá, qual é o texto que nós vamos começarmos a identificar com esse primeiro grupo de pessoas proativas? Então, 1 Samuel, no capítulo de número 25. Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 25, para nós lermos aqui alguns versículos. Eu vou começar a ler a partir do versículo de número 2. Uma história, irmãos, muito interessante, uma história de pessoas que retrata o que é ser uma pessoa proativa. Então, no verso 2 vai dizer assim: havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueneando suas ovelhas no Carmelo. Então esse camarada era um camarada rico. O nome desse personagem era Nabal. Então se você pegar a história de Nabal, você vai ver que ele era um cara cruel, um cara injusto, porém próspero. E ali ele vivia aquela vida, né, de fazendeiro, de produtor. Versículo de número 3. Este homem se chamava Nabal. O nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente. Já começa algo distinto aqui. A mulher, ela tinha característica. E qual era a característica dessa personagem aqui? Dessa nossa segunda personagem, assim podemos dizer. Ela era o quê? Inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Então a gente vai ver aqui duas características diferentes. Uma era inteligente, doce, meiga, carismática. O outro era o quê? Carrancudo, brabo, antipático e perverso. Existem pessoas assim? A Escritura está nos dando característica aqui de pessoas que têm esse comportamento terrível. A paz de Alcha, irmã Belone, nosso querido e amado irmão Celso, nossa irmã Maria Sueli, nosso querido irmão Rocha. Saudade de você, rapaz. Forte abraço, beijo no teu coração. Então vamos lá, versículo de número 4. E Dude estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas.
e por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e cumprimentai em meu nome. Vocês estão designados agora para uma missão. Vai até onde está Nabal, chegam lá com educação, cumprimente a Nabal, minha sobrinha linda, Natália Beatriz, bem-vindo, que alegria te ver aí, minha jovem. Forte abraço, beijo no seu coração, minha linda. Então vamos lá, Davi falou: vocês vão chegar até Nabal, sejam educados com Nabal, e fala que vocês foram enviados por mim. Vai lá. E aquele jovem partiram na missão. Verso 5, e por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e cumprimentai em meu nome. Seja educado. Verso 6, e assim lhe comunicarei minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que possuis. Davi, Dude, ele vai enviar 10 jovens, 10 mensageiros. Sejam educados. Chegam lá, dê a paz de Ial. E mostre para eles, singeleza, que vocês foram numa missão de paz. Verso de número 7. Fiquei sabendo que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nada lhe fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhe faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Verso de número 8. Indaga os teus servos, e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam, de igual modo, os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dias festivos. Rogo-te, pois que ofereças o que podereis aos teus servos e aos teu filho Dude. Falou: olha, nós viemos aqui em paz, nós temos visto aí os teus pastores, nós temos visto aí eles trabalhando, rebanhando, e pelo contrário, manifestamos benevolência, proteção, e agora sabemos que está em época de festas, estamos passando num período difícil. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto é extenso, mas você leia aí, 1 Samuel capítulo 25, e no decorrer do desfecho, eu vou adiantar alguma coisa aqui, aquele homem repudiou aquele jovem, tratou mal, com desdém, e fez ainda uma barbárie, raspou a metade da barba daquele jovem e mandou voltar ao seu moço. Volte lá quem te enviou. E aquilo, segundo a lei, era humilhação, irmãos. Porque na lei dizia que você tinha que ter barba. E se alguém cortasse a sua barba, era uma humilhação terrível. E como se não bastasse, eles não rasparam toda a barba. Fizeram o quê? Cortaram a metade da barba. Rasparam a metade da barba desse jovem, e esse jovem voltaram humilhado. Quando Davi soube disso, Davi se irou. Dude se irou de uma forma tremenda. Mas, com aquele movimento de pessoas nas terras de Nabal, Abigail, lembra que a partir do verso 2, no decorrer da narrativa, vai dizer que ela era uma mulher o quê? Inteligente. Era uma mulher meiga, uma mulher prudente. Quando ela ficou sabendo do incidente, como o seu esposo tratara os mensageiros de Dude, automaticamente o seu coração se fechou em preocupação. Havia uma preocupação muito forte em Abigail a respeito daquilo que poderia acontecer. Então, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai antecipar algo tremendo que aprendemos com essa personagem aqui. Ela vai buscar conselho em Ial. Ela vai buscar prudência, como poderia, agora diante dessa situação, ela não deixar que isso virasse um embaraço maior. Então, quando você começar a ler todo o texto, os irmãos que estão lendo, eu não vou ler todo o texto porque vai ficar muito extenso, eu já estou adiantando aqui a conversa, mas dentro de uma fala para você já entender. A Escritura vai dizer que aquela mulher temerosa, em primeiro lugar, Ial, e preocupada no que poderia acontecer com os seus criados, seus empregados e com a sua família. E ela automaticamente, no versículo de número 18 vai dizer: naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas. A cerca de 15 quilos trigo torrado,
100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. O que ela fez? Ela falou, a gente tem que aplacar a ira do rei. Dude está virado. E ele queria fazer justiça. Se irou com a humilhação que aqueles seus enviados agora sofreram. Voltam humilhados e relatam a Dude tudo aquilo que tinha acontecido. Tudo aquilo que tinha acontecido. Ele falou, nós chegamos lá, fizemos tudo como você mandou. Mas o cara nos tratou com desdém. O cara nos humilhou, raspou a metade da nossa barba e nos enviou até você com esse recado mal criado. Dude ficou irado. Abigail, sabendo a pá da situação que ela fez, antecipou, deu um passo à frente, chamou seus criados e falou, pega o de melhor que a gente tem aí, a barra dos jumentos e vamos de encontro a Dude. Versículo de número 21. Dude havia declarado, foi pois em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal. Lembra da última live que eu fiz das injustiças? Que muitas das vezes nós, buscando a presença do nosso Abba Pai, buscando andar na mão certa, fazendo as coisas certas, mas isso não nos deixa imune de sermos injustiçados por pessoas que muitas das vezes nós tratamos bem, queremos bem, fazemos bem e muitas das vezes somos injustiçados. Dude agora está se sentindo injustiçado e falou, poxa, eu protegi aquele camarada, o seu rebanho lá no campo, sabe? E agora vem essa paga de malignidade. Ele não me ajudou na hora que deveria ajudar. Versículo de número 22. Faça Ial o que lhe aprouver para castigar Dude. Se eu deixar vivo até amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Olha só, irmão, por causa de um ato errado, ele colocou a vida de todas aquelas pessoas do sexo masculino como? Em risco de vida. A mulher inteligente, como nos fala aqui, no verso 2 em diante do capítulo 25 de Samuel, ela deu um passo à frente. Que tipo de pessoa é essa? Proativa. Uma pessoa proativa. Ela deu um passo na frente e entendeu que ela precisava aplacar a ira do coração de Dude. E ela fez isso. Foi lá, falou com seus criados, botaram alimento, botaram vinho e foram de encontro a Dude. Versículo de número 28. Ela vai dizer o seguinte: perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, e ao haverar de firmar a casa do meu senhor tratamento pessoal, porque o meu senhor tratamento pessoal combate as guerras de Ial, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. Olha a diferença de colocação de palavras. Um passo à frente. Característica de pessoas proativas. Ela vai e bate um papo com Davi, leva os mantimentos que ele estava necessitado e bate um papo, se humilha na presença do Criador e na presença do ungido de Ial. Versículo de número 29. E se alguém se levantar para te perseguir, para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor, tratamento pessoal, estará guardada em meio o precioso tesouro de Ial, teu Criador, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo o lançará fora como a pedra que parte de uma atiradeira. Ela abençoa agora a Dude com palavras sábias, com palavras, sabe, que vai acalmar o coração do rei. Versículo de número 30. Enquanto Ial cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu senhor tratamento pessoal, e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu senhor tratamento pessoal, nem sofrerá com o remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Ial
te abençoar, lembra-te da tua serva. Aleluia. Um passo à frente da tragédia. Ela estava um passo à frente da tragédia. Olha o que vai acontecer agora no verso de número 32. Então, diante dessas palavras, Dude declarou a Abigail: bendito seja Yahweh, o Criador de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Aleluia! Versículo de número 33. Bendita seja a tua sabedoria e seja a tua abençoada, por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Aleluia! Um passo à frente. Característica de pessoas proativas. O que é uma pessoa proativa? Ela não espera a desgraça acontecer para buscar a presença do Pai. Ela não espera as coisas estarem em ruína para se levantar em humilhação. Ela não espera, sabe, o mal se alojar de uma forma tão bizarra, tão absurda, para ter uma reação. Não. A pessoa proativa, ela antecipa, ela dá um passo à frente. Porque eu tenho que orar todo o tempo. E Austin ensinou isso. Vocês devem orar em todo o tempo. Vocês devem orar um pelos outros. Vocês devem orar em todos os momentos das vossas vidas. Olha, vocês precisam jejuar. Não é como o sistema ensina, né? O sistema religioso. Vamos jejuar para uma causa. Vamos jejuar para um propósito. Não, irmãos. Isso não é característica de pessoas proativas. A pessoa proativa, ela está sempre um passo na frente. Guarde isso no seu coração. Vamos fazer isso como um jargão. Um passo na frente, irmãos. Um passo na frente. Você não espera a desgraça acontecer. Você não espera o problema ficar generalizado. Você sempre dá um passo à frente. Você busca em oração, você busca em humilhação, você busca em quebrantamento, você busca em jejum. Prepara a sua retaguarda, prepara a sua dianteira, protegido, emanado com o poder do Criador. Por quê? Porque você antecipa buscar essas coisas. Não fica na rede, não fica, sabe, naquele jargão, ore por mim, ore por mim, ore por mim, e você não ora nada. Não, você tem que antecipar. A obrigação da oração daqueles que querem buscar a presença do Pai, aqueles que querem ter conexão espiritual, ele tem que estar com isso em mente. E eu não oro porque apenas é uma necessidade. Eu oro porque é uma obrigação, sabe? Para mim ter conexão com o meu Pai, mesmo sem vontade de orar. Eu tenho que vencer a minha carne, eu tenho que vencer a minha batalha, sabe? Eu tenho que deixar os meus problemas de lado e eu tenho que estar sempre um passo à frente buscando a presença do Pai. Olha que exemplo e que legado de vida espiritual de uma pessoa com atitudes proativas. Aleluia! Bom, irmãos, se você está aguardando o arrebatamento, se você crer nesse evento que está às portas, você precisa ser um Yodim proativo. Você não pode ficar só apenas nas promessas. Você não pode ficar apenas só pautado naquilo que você já entendeu, naquilo que você já alcançou. Não, você precisa de, sabe, proatividade. Você precisa, sabe, de sempre estar um passo à frente. Vou dar outro exemplo aqui, à luz das Escrituras, de pessoas proativas. Quem, irmão Roberto? Daniel. Característica de pessoas proativas. Daniel, capítulo de número 10. Eu vou ler a partir do versículo de número 12. Diz assim: e o anjo prosseguiu me exortando. Versículo adiante. Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Yahweh. As tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Aleluia! Se você pegar todo o texto aqui, você ia ver o cenário que estava acontecendo aqui. Algo de ruim estava para acontecer. O que Daniel fez? Um passo à frente. Ele falou: eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me entregar. Um passo à frente. Característica de pessoas proativas. Que grupo você se encontra? Nas pessoas proativas ou nas pessoas reativas? Eu vou falar das pessoas reativas daqui a pouco. Então, vamos mergulhar aqui
em proatividade. Seja uma pessoa, seja um Aldim, com característica deste grupo, proativo. Versículo de número 13. Mas príncipe do reino da Pérsia me resistiu, durante 21 dias. Então, Mical, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Portanto, não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Assim estou aqui, para agora te explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Aleluia. Sabe por que Daniel teve essa revelação? Porque ele era uma pessoa proativa, era uma pessoa que tinha dinâmica, era uma pessoa que disponibilizava a clamar ao Pai, de buscar o Pai, e não com características religiosas, mas de uma pessoa que quer produzir para o reino, para uma pessoa que quer ter intimidade com o reino, uma pessoa que quer ter um desenvolvimento no reino espiritual, uma pessoa que não quer ficar presa nos embaraços dessa esfera terrena. Mais uma vez eu quero te encorajar. Se você não faz parte desse grupo, eu quero te convidar nessa noite, na autoridade do Ruach Kadosh. Você precisa ser uma pessoa proativa. Você precisa ter característica de pessoa proativos, pessoas que antecipam, pessoas que estão sempre um passo à frente. Vou dar outro exemplo de característica de pessoas proativas. Aonde está, irmão Roberto? No livro de Esther, no capítulo de número 4. Irmão, eu podia passear aqui nas escrituras contigo e dar vários exemplos de pessoas proativas. Só que as nossas horas, elas se avançam de uma forma tão rápida que a gente lamenta em não poder ficar com um tempo mais hábil para a gente estar falando. Mas eu peguei alguns exemplos aqui de pessoas proativas para nos inspirarmos a continuarmos nesta caminhada, buscando o nosso Pai, priorizando o reino e a justiça do reino, porque nós sabemos que as demais coisas, na medida que o Pai vai agregando, aquilo vai chegando até as nossas mãos. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu necessito. O Pai sempre trabalhou assim, não é o que eu quero. Roberto, não é o que tu quer não, Roberto. É aquilo que você necessita, é aquilo que eu vejo, sabe? É aquilo que eu vejo que você não vai se embaraçar, que você não vai virar as costas para mim, que você não vai perder a sensibilidade de estar orando, de estar jejuando, sabe? De estar consagrando a sua vida, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com coisa que precisa ainda ser arrancada, mesmo com coisas que precisam ser deixadas para trás, mas não é aquilo que você quer, é aquilo que eu entendo que você necessita. Então, nós vamos falar dessa jovem aqui, né, que já estava determinada pelo Criador para ser rainha. E não apenas para sentar no trono e nem para usar roupas de gala, mas para um propósito, a prol do povo de Israel que estava na Babilônia. Então, Esther também deu um passo à frente. Ela sempre estava, sabe, com um passo à frente. Verso de número 4... a partir do verso 16, só isso. Está escrito o seguinte: vai, ajunta todos os Ialdim que se acharem na capital de Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. Aleluia. Característica de pessoas proativas. Sabe? Ela falou, não vou esperar a desgraça acontecer para depois eu buscar a face do Pai. Tem gente assim. Está numa inércia espiritual e está falando de arrebatamento. Tem gente assim que está num marasmo espiritual na sua alma, mas está falando em arrebatamento. Está olhando os dias nas folhinhas dos calendários, mas a sua vida não é uma vida proativa. A sua, sabe, o seu dia a dia não condiz que é uma pessoa proativa. E precisamos entender isso rápido, se quisermos verdadeiramente fazermos parte do grupo dos vencedores.
como o nosso irmão Romilson tem cansado de ensinar. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer. Lembre-se, um passo à frente nas orações, um passo à frente no jejum, um passo à frente na comunhão, um passo à frente nas obrigações espirituais e terrenas, um passo à frente nas responsabilidades que são colocadas sobre os meus ombros. Preciso ser proativo. E tem mais, irmão Roberto? Tem vários. Mas eu peguei alguns aqui. Já falei de 1 Samuel 25. Já falei de Daniel, capítulo 10, verso 12 ao 14. Já falamos da rainha Esther, capítulo 4, verso 16. Mas agora vou vir para a nova aliança. Vou falar lá no livro de Lucas, capítulo de número 5. Livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Anote aí, guarde aí, para depois você recapitular. Lucas, capítulo de número 5, eu vou ler apenas 3 versículos. E quais são eles, irmão Roberto? Lucas, de número 5, eu vou ler a partir do versículo de número 33. Diz assim, nessa narrativa. Então, seguida eles, lhe observaram. Lucas 5, 33. Lhe observaram. Os discípulos de Johanna jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Alguém falou, nós observamos aqui que os alunos de Johanna, os discípulos de Johanna, eles jejuam todos, e até o pessoal da religião aí, até o pessoal da seita aí, eles estão sempre jejuando. Mas os teus não jejuam. Versículo de número 34. E Alcha então lhe propôs, podes fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto estar com ele o próprio noivo? Uma pergunta. Verso de número 35. Contudo, dias virão, em que lhe será tirado o noivo, e naqueles dias verdadeiramente jejuarão. Aleluia. E Alcha está falando, vai chegar um dia na sua caminhada espiritual que vocês têm que agora ser pessoas proativas. O que é isso? Se tem que jejuar, eu vou jejuar. Eu não vou ficar esperando a desgraça acontecer, o mal bater na minha porta, para colocar em prática aquilo que eu preciso como fortalecimento espiritual. Sabe por que tem muitos irmãos aí quebrando? Muitos irmãos aí fraquejando? Muitos irmãos capengando na sua caminhada? Porque negligencia oração, jejum, comunhão, partir do pão. Isso são combustíveis tremendos para a edificação do corpo do Mashiach e para fortalecimento da nossa vida espiritual, meus amados irmãos. Um passo à frente. Eu sei que casta de demônios só com jejum e oração. Então eu não vou esperar ser atacado pelo maligno, eu não vou esperar, sabe, a sentir na esfera terrena e na esfera espiritual aquela opressão maligna, porque eu estou negligenciando algo que eu não deveria negligenciar. Então eu preciso ser pessoas proativas. Fazer o quê? Eu colocar em prática aquilo que, na verdade, as Escrituras me orientam. E para encerrar isso aqui, se você pegar Tessalonicenses, nem vou abrir, capítulo 5, verso 17, isso já era para estar até de, sabe, decoreba na sua mente aí. Olha, orai em todo o tempo. Orai sem cessar. Orai de contínuo. Orai um pelos outros. Por que o Eterno está falando isso através de Alcha, ele dando esse ensinamento? Porque a oração, meu irmão, quando você está orando, você está em conexão com o Pai. Sabe? Quando você está orando, a sua mente está ocupada. Não há, sabe, brecha para você ficar pensando nas preocupações, nas besteiradas. Sabendo que enquanto aqui nessa terra tivermos, nós estamos cercados por desafios. Mas temos que usar a nossa emuná para, sabe, soltar muralhas, como diz o salmista. Para avançar, para derrubarmos barreira e lá na frente cantarmos sim hinos da vitória. Então, meus irmãos, esse é o primeiro grupo de pessoas que antecipam, pessoas que estão sempre um passo na frente da oração, um passo na frente do jejum, um passo na frente da comunhão,
um passo na frente nas suas responsabilidades espirituais e tem se esforçado, mesmo na sua matéria caída, mesmo com a sua limitação, como cada um de nós temos aqui, mas não tem negligenciado aquilo que as Escrituras nos orienta para termos saúde espiritual e mental. Bom, esse é o primeiro grupo, pessoas proativas. Vou falar do segundo grupo um pouquinho rápido. Qual é o segundo grupo, irmão Roberto? Pessoas reativas. Pessoas reativas. E que tipo de pessoas são essas? As pessoas esperam a casa cair para depois pensar em querer fazer alguma coisa. Tem um provérbio do mundo que diz assim: depois que a porta for arrombada, não adianta você querer botar o cadeado lá, que já foi tarde demais. Então nós vamos pegar alguns textos aqui, você depois anota aí, depois você vai lá. Referência. Se nós pegarmos Matitial, livro de Mateus, capítulo de número 26, Mateus 26, quais os versículos, irmão Roberto? 2 versículos apenas. Mateus 26, versículo de número 51 e versículo de número 52. Mateus, ou Matitial 26, verso 51 e verso 52. Diz assim, ó: eis que um dos que estavam com Yalxa, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Versos de número 52. Mas Yalxa lhe ordenou: embainhai a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Pessoas reativas. Qual foi a reação de Pedro quando aqueles soldados romanos pegaram Yalxa? A reação que Pedro teve ali naquela hora era fazer o quê? Desembainhar a espadinha dele e cortou o quê? A orelha daquela pessoa a qual Yalxa não tinha dado ordem nenhuma. Pessoas que são reativos e nesse ato de impulso sem pensar só faz besteira uma atrás da outra. Esse grupo a gente tem visto aí direto, sabe, decisões precipitadas. As pessoas não têm a paz de Yalxa para aguardar com paciência nele. As pessoas querem que as coisas sejam resolvidas da sua forma, imediatamente, como aquele filme The Flash. Não, irmão Roberto, comigo é assim não, irmãos. Então você está num grupo ruim pra caramba. Desculpe a minha terminologia e a minha sinceridade. Então você está num grupo de pessoas que elas andam nessa terra apenas pelos seus impulsos momentâneos, sabe? Faz as coisas de orelhada, faz as coisas adoidada, faz as coisas nas suas convicções. Grupo ruim, pessoas reativos, só faz as coisas aos 45 do segundo tempo. Dá outro exemplo para nós, irmão Roberto? Dou. Lá no livro de Juízes, no capítulo 16, verso 20 e 21, você vai ver lá a história de um moço chamado Sansão. O moço a qual o pai, sabe, trouxe ele à terra e falou que ele era um projeto de algo tremendo para o seu povo. Mas nós vamos ver na trajetória terrena de Sansão, ele era muito relapto. Ele negligenciava aquilo que ele não podia negligenciar. Usava os seus impulsos, usava a sua força bruta, a qual o pai se apoderava dele. E em certa ocasião, de tanto ele agir assim, o diabo começou a observar que ele era uma pessoa desse grupo aqui, reativo, preparou uma cilada para ele. E o texto vai dizer, irmãos, que ele deitado ali no colo daquela mulher, aqueles soldados que tinham tramado com aquela mulher foram lá cortar as tranças dos seus cabelos. E quando ela acordou e disse: Sansão, aí vem os filisteus. Ele falou assim: então eu sairei ao encontro deles, como eu sempre fiz. Sempre saí aos encontros dos filisteus e me dei bem. Mas o texto vai dizer no verso de número 52, o que ele não sabia é que o Ruach Kadosh do pai já não estava mais sobre ele. Por que não estava sobre ele, irmão Roberto? Porque negligenciou. Ele não era uma pessoa proativa. Ele nunca teve um passo à frente das dificuldades, à frente dos problemas, à frente daquilo que poderia vir de ruim sobre a sua vida e sobre o seu povo. Ele era impulsivo, ele fazia as coisas adoidado, ele fazia as coisas pelo momento,
pessoa reativa, pessoas que fazem as coisas sem um planejamento, pessoas que não sentam. E Alcha ensinou certa vez, ele falou, vocês que querem edificar uma torre aí, olha, onde está isso, irmão Roberto? Está lá em Lucas capítulo 14, a partir do verso 21. Vocês que querem edificar uma torre aí, sentam primeiro. Pega a calculadora, se vocês são bons de cálculo aí, pega um papel, uma caneta, faz o cálculo direitinho para ver se vocês têm condições de erguer a torre ou a casa, seja lá o que for, para que quando vocês começarem a trabalhar na edificação, vocês não pararem no meio da obra, na metade do caminho, para que os zombadores, os escarnecedores não fiquem rindo da sua cara. E o que Alcha está falando ali? Olha, se vocês forem fazer guerra, vocês contam primeiro aí quantos soldados vocês têm, para ver se você pode encarar lá o seu adversário. Caso contrário, sabe, não tenha vergonha não. Pega uma bandeirinha branca, vai lá e fala, quero paz contigo, porque eu não tenho condições de sair em guerra contigo. O que são isso? Prudência, planejamento. Isso são características de pessoas proativas, pessoas que estão um passo na frente. Não é de pessoas reativos, não é de pessoas que agem apenas pelos seus impulsos, vai fazendo as coisas adoidada, vai comprando adoidado, vai se endividando adoidado, não senta, não para, não faz um planejamento, e aí lá na frente vai chorar, aí vai dizer, estou abatido. Por quê? Por que está abatido? Porque fez as coisas, na empolgação, fez as coisas sem um planejamento, sem um projeto, sem uma programação. São características de pessoas reativas, pessoas que agem, que estão passando nessa terra aqui, adoidado. Irmão Roberto, pode dar outro exemplo aí de pessoas reativas? Vou dar um que muita gente já até sabe de qual é salteado aí. Matitiel, capítulo 25, que vai falar o quê? Das 10 virgens. O texto de cara já explica. O texto já de cara é muito, esclarecedor. 5 nércias e 5 prudentes. As 10 dormiram, mas 5 tinha azeite reserva. Olha o grupo, 2 grupos aí, com característica diferente. Os proativos e os reativos. Os proativos estavam com o quê? Azeite reserva, que quando o mensageiro gritou, vem o noivo, elas despertaram, mas tinha azeite reserva consigo. Os reativos, irmão Roberto, os reativos ficaram desesperados. Vamos comprar, me dá um pouco do seu azeite. Aonde a gente tem azeite? Você está se identificando aí, meus irmãos? Vocês estão identificando aí que grupo verdadeiramente vocês estão fazendo parte aí? Se é do grupo dos proativos ou dos grupos dos reativos? Do grupo daquelas pessoas que só andam na empolgação. O arrebatamento, irmão Roberto, o arrebatamento. Mas não estão um passo à frente no jejum, não estão um passo à frente na sua vida de consagração, não estão um passo à frente na sua vida de oração, não estão um passo à frente na sua vida de comunhão. Quantas pessoas aí com embaraço, com rincha, mágoa no coração, uma dos outros, e está pensando em arrebatamento, e está pensando em ir embora dessa terra. Desculpe a minha sinceridade e a minha franqueza, mas pense aí, e revê esses valores aí. Não fique no oba-oba, não. Não fique na empolgação. Não fique no grupo dos reativos. Não, nós vamos. Não, irmãos, reveja seus valores. Lembre-se que eu sempre estou falando aqui nas nossas lives de comunhão. Ninguém coloca a roupa de núpcia na véspera, ou antivéspera, ou uma semana antes, ou um mês antes. Não, essas roupas, essas vestimentas é no dia da festa, no dia do casamento. Mas essa responsabilidade de preparar essas vestes, de preparar essas roupas, de estar sempre lavando ela no sangue do Cordeiro, é minha e é sua. Isso o Pai não vai tirar de mim essa responsabilidade, e tão menos de você, meu irmão. Então, ande nesse grupo dos proativos, um passo sempre à frente. Sabe, você não espera ser atacado pelo inimigo. Tá
em paz a tua casa, louve a Yahweh, agradeça a Yahweh, mas esteja sempre em vigilância. Está empregado, está sendo abençoado, aleluia, mas redobre a tua vigilância. Não fique na cadeira de balanço ou deitado na rede, esperando, como diz um provérbio do mundo, esperando a morte da bezerra. Não, tá? Não fique com vontade de orar. Ore sem vontade mesmo. Ah, eu não consigo jejuar. Tente jejuar, porque você tem que jejuar. A Escritura diz que aquele lar de alcha, a que está sendo preparada, a que está sendo moldada, ela precisa viver uma vida de oração, de jejum, de consagração, de comunhão, de unidade. Não deixe o diabo te enganar e nem pessoas te persuadir com fala mansa. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa escalada muito íngreme. E eu preciso, usar todas as ferramentas que o Pai tem me dado como aparato espiritual. Então, nesta noite, o Pai agregou esse desejo de falar aqui como um cooperador do corpo do Mashiach, na edificação do corpo do Mashiach a respeito desses dois grupos que caminham, abre aspas, aparentemente juntos. Mas tem muitas coisas aqui muito distintas. Então você, ouvindo essa palavra, você vai se identificar que grupo você está fazendo parte nesse exato momento. Grupo dos proativos ou grupo de pessoas reativos? Pessoas que só andam através dos seus impulsos, através das suas vontades, através dos seus achômetros, achando que está fazendo a coisa certa e muitas das vezes está entrando pelo cano e ainda não teve o discernimento e o entendimento dessa verdade, dessa realidade. E nós estamos em reta final que nós devemos estar sempre com as nossas antenas ligadas, redobrando em todo momento as nossas súplicas. Sabe, irmãos, lembre-se, um passo à frente na oração, um passo à frente na comunhão, um passo à frente no jejum, um passo à frente no quebrantamento. Não tenha vergonha de chorar, de se quebrantar, na presença do Pai. Se você quer desabafar, procure uma pessoa cheia do Ruach Kadosh, orientado pelo Pai, para que você possa chorar, porque chorar não é vergonha. Eu, na minha particularidade, eu abro a boca, deixo as lágrimas inundar o meu ser. E eu vou te falar um negócio para você, é algo tremendo. Você sai leve, você sai renovado. As injustiças, elas vão estar aí. As injustiças, elas vão estar aí. Nem eu e nem você somos imunes delas. As injustiças, poxa, irmão Roberto, eu sou um cara tão, Dude falou isso no texto que nós lemos aqui. Samuel 25, 1 Samuel 25, do 2 em diante, até o 33, você vai ver. Dude falando, olha, poxa, eu fui tão legal com Nabal, e ele manifestou injustiça, me negou um favor, nesse momento que eu estava mais precisando. Então, meus irmãos, mas mesmo assim, ele sempre estava um passo à frente, a buscar o Pai. Quando ele vacilou, quando ele pecou, ele não teve dificuldade nenhuma de se quebrantar e ser perdoado. Porque ele sempre teve um passo à frente em comunhão, em oração, em humilhação. Nunca teve vergonha. Se você quer procurar uma pessoa que nos dá um exemplo de se humilhar na presença de Al, olha para a vida de Davi, para a vida de Dude. Não fica só olhando para o delito que ele cometeu, não, que todos nós aqui cometemos delito. Se não for um, é outro. Se não for de um jeito, é de outro. Mas a diferença era que ele tinha uma capacidade de se quebrantar, de buscar a presença do Pai, porque ele fazia parte do grupo dos proativos. Ele sempre estava um passo à frente na comunhão, na oração, no jejum, desenvolveu um relacionamento tremendo com Yahweh. E é por isso que esse personagem aparece com muita força nas Escrituras, nos dando exemplos tremendo aqui. Exemplos de vida, exemplos, de
avançar. Um homem que foi perseguido direto. Não é essa perseguiçãozinha que a gente muitas das vezes está, sabe, passando aí por um desalento, talvez, sabe, um embaraço ainda que não foi desembaraçado, não. Perigo do nosso querido personagem aqui era até de morte. Ele era caçado como bicho, para matarem ele mesmo. E isso, eu louvo a Yahweh que não tenha acontecido nem comigo, nem com você. Por enquanto, torcemos, oremos, nos preparemos para que nós possamos ser verdadeiramente cevada e não trigo. Porque o trigo ele vai madurar na pancada. O trigo ele vai madurar no ápice do fogo da grande tribulação. O trigo que ainda está duro ainda, coração enrijecido, que não consegue entender, que não consegue compreender as coisas do reino, ele vai ter que passar pelo tribulão. É uma máquina agrícola que tem no campo, onde o trigo colhido é moído. Então nos faz lembrar, né, da grande tribulação. Não é à toa que o nome dessa máquina se chama tribulão, uma máquina agrícola. E aí, meus irmãos, aprendemos nesta noite em nome de Yahshua. E aí você decide qual é o grupo que você quer fazer parte. Dos grupos dos proativos ou do grupo dos reativos. O grupo dos proativos é um grupo organizado, é um grupo que para, pensa, senta, estratégia, sabe, irmão? Faz planejamento. O grupo dos reativos, irmão Roberto, é um grupo que anda pelos seus impulsos naturais, que quer fazer as coisas sem pensar, quer fazer as coisas quando a casa está caindo, quando o cadeado já foi arrombado, sabe, irmão? Quando a doença chegou, quando o mal já está generalizado, aí ele lembra que ele tem que correr os pés de Yahshua, aí ele lembra que tem que orar, ele lembra que tem que jejuar, ele lembra que tem que perdoar, ele lembra que tem que ser gente boa. Não, esse grupo é um grupo dos fracassados, é um grupo que age pelos seus impulsos, é um grupo que não prospera, é um grupo que não vai muito longe, lá na frente quebra, e quebra feio. Que você possa guardar essa palavra, escolha o grupo certo, a qual você precisa caminhar, o qual as tuas virtudes vão crescer, sabe? Eu sempre falei isso, irmãos. Olha, eu aprendi isso no militarismo. Eu sempre devo estar do meio para frente. Do meio para frente. Por que, irmão Roberto, do meio para frente? Porque do meio para frente eu estou no grupo dos motivados. Do meio para trás, meu irmão. É o grupo da galera que começa a desanimar, que começa a colocar os prós, os pesares, que começa a colocar as desculpas, começa a colocar, sabe, os problemas e as dificuldades em primeiro lugar e começam a ficar pesado na caminhada. Então, o meu conselho, se você ainda tem dúvida de que grupo você deve estar ou participar, esteja no grupo dos proativos, das pessoas que são organizadas, que se planejam, pessoas que estão um passo à frente. Eu quero terminar minha fala com essa fala aqui, profetizando na sua vida em nome de Yahshua. Esteja um passo à frente. Um passo à frente. E aí nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, meus amados irmãos? Guarda essa palavra no seu coração. Aqui vai uma contribuição da fala para Querrilar de Yahshua, para a edificação do corpo do Mashiach. Espero que essa fala, essa palavra venha ter te despertado em alguma área da sua vida e que você possa rever todos os seus valores em nome de Yahshua Mashiach. Nós vamos agora aqui fazer o nosso cerimonial. Os irmãos aí que não tiveram a oportunidade de partir o pão mais cedo aí com a live lá do irmão Nelson, quero te convidar aí que você venha agora sentar na mesa do Pai conosco aqui, em comunhão com parte desses irmãos que aqui estão nessa noite, em nome de Yahshua Mashiach, né? Eu coloquei ontem lá o folder já avisando que hoje a live seria uma live do Partido Pão. A gente já está falando da palavra, mas logo em seguida a gente ia lá fazer o Partido Pão. Bom, enquanto nós vamos ler o texto aí, se tem alguém aí que voou, vai rápido lá na sua cozinha, prepare o seu pão que não demora nada. Farinha de trigo e água apenas, irmão, farinha de trigo e água. Faz essa massinha ao ponto, né, comparado à massa do pão mesmo, abre rapidinho aí com um rolinho ou com o próprio copo, coloca aí
ou num forninho, ou na própria frigideira mesmo, como o irmão Arlindo já cansou de ensinar isso aí, e você vai ter o seu pãozinho, o teu suco de uva, e vamos para o memorial do nosso Mashiach, coisa que infelizmente muitos irmãos, né, que começaram na caminhada com esse entendimento e deixaram ser ludibriados pelo engano do maligno. Jamais o partir do pão de Yahushua Mashiach pode ser comparado com o cerimonial de Mitra. É um absurdo, é uma aberração quando essas pessoas aparecem com esses videozinhos aí, com essas fábulas e doutrinas de demônio, querendo empurrar por goela abaixo dos verdadeiros Yaldim que estão fundamentados nos 4 pilares. E você sabe quais são os 4 pilares? Oração, partir do pão, emergir, né, irmãos? E jejum. Nós não abrimos mão desses pilares que têm nos sustentado, têm nos dado força espiritual para nós continuarmos na nossa caminhada até a volta do Mashiach. Em nome dele, nós estamos aqui reunidos hoje para glorificarmos o nosso Abba Pai e agradecer por tantos benefícios, né, que ele tem nos concedido, né? Então, louva Yahweh pela sua vida, louve Yahweh, sabe, irmão, por você estar aqui nesse momento. Obrigado pela sua companhia, sou grato, externo aí a minha gratidão por ter esses irmãos tão acolhedores. Quero também aproveitar essa oportunidade em público, estar orando pelas suas orações, obrigado. Até aqui o Eterno tem, sabe, nos ajudado, nos incentivado, nos encorajado para a gente estar aqui, com simplicidade, com naturalidade, uma fala, sabe, sim, uma fala singela, uma fala que as pessoas entendem rápido para fortalecimento do teu ser, em nome de Yahushua Mashiach. Então nós vamos lá para o texto de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. É um texto já muito conhecido aí por muitas pessoas. Então, primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 23, Shaul, ele vai dizer, para que rilar de Coríntios? Pois eu recebi de Yahushua o que também vos entreguei, que Yahushua o Mashiach, na noite em que foi traído, tomou pão. E logo após haver dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes deste pão, portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte de Yahushua até que ele venha. Então, irmãos, é um momento agora, em nome de Yahushua, de reflexão, né, na minha, na sua vida. Você possa estar falando aí na sua particularidade com o Pai, você possa estar vendo todos os seus valores espirituais. Sejam bem-vindos agora na mesa do Mashiach. E nós vamos estar orando ao Pai aqui, nos quebrantando na presença do Pai, pedindo o Pai entendimento de tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Então, aonde você estiver, dobre a sua fronte e fale com o Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento. Queremos te agradecer, ó Pai, por tu ser esse Pai tão maravilhoso com cada um de nós, Pai. Queremos que tu venha cada dia nos consolar através do teu Ruach Kadosh, nos fortalecer, nos dar entendimento, Pai, de tudo aquilo que precisamos ter. Abençoa os nossos irmãos espalhados nos quadrantes da terra, os de perto, os de longe. Aqueles que estão passando por alguma dificuldade, que tu venha ajudá-los, sanar os vossos problemas. Nos fortalece, Pai, através da tua palavra, dia após dia, através da oração, através do jejum, através dos nossos clamores, Pai. Visita cada família, visita os nossos entes queridos, Pai, a cada um, Pai, que precisam ser alcançados pela verdade, pelo teu poder. Abra a porta do entendimento, Pai, de pessoas que nós amamos. Faça com eles
o que tu tem feito com nós, nos dado o entendimento da tua palavra. E perdoa, sim, os nossos pecados e as nossas falhas, porque nós queremos agora estar aqui, no memorial de Alcha, fazendo aquilo que ele ensinou e depois o teu apóstolo Shaul nos ensina. Em nome de Alcha Mashiach. Louvado seja Yahweh, na noite que Alcha foi traído, irmãos. Ele tomou o pão e olhou os céus e deu graça ao Pai. E partindo o pão, ele disse: coma todos vocês, esse é o meu corpo partido e dado a vocês. Façam isso em memória de mim, todas as vezes que se reunir. Então aí, onde você está, parte o seu pão. Se tem alguém perto de você, se está em família, em grupo de família, parte o seu pão. E vamos fazer agora, com muita reverência, o memorial do nosso Mashiach. Glória a Deus. Comamos o pão. Bendito seja Yahweh, bendito seja Alcha. Da mesma forma, diga as Escrituras, e depois de cear, ele tomou o cálice, e olhando ao céu, deu graça ao Pai e disse: bebam todos vocês, esse é o sangue da nova aliança, sangue derramado por cada um de vocês. Façam isso todas as vezes que se reunirem, em memória de mim, e anuncie a minha volta até que eu venha. Aleluia. O salmista vai dizer no Salmo 116, no versículo de número 12, que darei eu a Yahweh por tantos benefícios a qual tem me feito. E ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome de Yahweh enquanto viver. Ó Yahweh, ó Yahweh, ó Yahweh, ó Yahweh. Obrigado pelo sacrifício do madeiro. Brindamos a vida, brindamos a vitória no madeiro. Bebamos, irmãos. Glória seja dado o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo. Grande é Yahweh, enaltecido é o teu nome. Aclamado seja o teu nome, as nações, povos, reinos, tribos, línguas de todas as etnias. Glória seja dada. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela sua Querrilá. Obrigado pela saúde e até mesmo pelas problemáticas, a qual tu nos dá esperança através das nossas súplicas, sabendo que temos um Criador poderoso, que age a favor, que age a prol daqueles a qual a esperança e a confiança está em ti. Nos ajuda a caminhar junto contigo, Pai, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, muito menos para a retaguarda, mas olhando para o autor consumador da nossa fé. E a Escritura diz: se nós fizermos isso, alcançaremos a estatura de uma pessoa perfeita. Aleluia. Obrigado, queridos irmãos, por esse momento. Quero agradecer mais uma vez a sua amizade, o seu carinho. Não quero que você seja só apenas meu irmão, mas que você seja também o meu amigo espiritual. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, sabe? Obrigado pelas famílias que estão reunidas aí agora, a família Johnny, os irmãos todos, irmão João Carlos, os demais irmãos que participaram na live conosco aqui. Tá bom, meu irmão? Não deu para mim falar nome de todos os irmãos, porque começou a chegar aqui agora com uma velocidade mais rápida, mas depois a gente vai dar lá, sabe, um agradecimento, um joinha, nossa irmã Maria Salete, né? Estela, perdão. Muito obrigado mais uma vez a todos os irmãos que participaram conosco, a irmã Claudete, né? Todos os amados irmãos aí, o meu carinho, o meu respeito, o meu abraço coletivo, tá bom? Nosso amado irmão Eduardo, que saudade de você, irmão. Beijo no seu coração, nossa irmã Fran, beijo no coração, irmã Fran, forte abraço, nossa irmã Edneia, todos os irmãos aí que estão sempre conosco aí, nosso irmão Rui, está sempre aí conosco, nosso amigo Jorjão, beijo no coração, e toda a família Johnny, que eu tenho certeza que está aí reunida nessa sala aí,
nossa querida irmã Alba, que está sempre conosco aí. Sou grato, irmã Alba, pelas suas orações. Eu sei que você tem orado, tem intercedido pela minha vida e isso tem feito diferença. E os demais irmãos, a irmã Eli, tem sempre orado, clamado pela minha vida, os demais, a irmã Edna, a irmã... Todos os irmãos que eu sei que têm orado, da mesma forma a gente tem orado, irmãos, para cada um de vocês aí, que o Pai venha fortalecê-los, que não fique ninguém para trás. Mas pense nessa fala hoje, que foi dita aqui, o Pai nos ajudou, né, com a interpretação desse texto, trazendo características de pessoas proativas e de pessoas reativas. Não seja apenas uma pessoa reativa, mas seja uma pessoa proativa, sempre esteja um passo à frente nas orações. Quero terminar minha fala. Esteja um passo à frente nas orações, um passo à frente na comunhão, um passo à frente, irmãos, no jejum, sabe? E que o Eterno possa te inspirar, que o Eterno possa te dar força em todo momento nessa carreira espiritual e que nós possamos continuar combatendo o bom combate da fé. Foi para isso que o Pai nos tem recrutado, é para isso que o Pai tem nos alimentado com a sua palavra, e que você possa ser mais do que um vencedor. Um beijo no coração, irmã Iranilda, em todos aí, mais uma vez, um beijo no coração de todos os irmãos, irmã Célia, um forte abraço, que o Eterno continue abençoando a cada um de vocês, e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Beijo no coração, forte abraço, e a Shalaim Dial.